Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Bom, somos alunos da Faculdade de Engenheiro Salvador Arena e estamos aqui para dar uma força, dar uma impulsionada nos seus estudos para a física. Esperamos que possamos ajudar. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos começar falando sobre o conceito de cinemática. Em cinemática, nós temos dois tipos de movimento: o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. A diferença dos dois tipos de movimentos é que no primeiro não há aceleração, enquanto no segundo há aceleração. Fórmulas importantes para você decorar. A equação que relaciona o espaço em função do tempo é S igual a S0 mais V vezes t, sendo S a posição final, S0 a posição inicial, V a velocidade e t o tempo. Dizemos que V é igual a ΔS sobre t, ou V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, temos uma fórmula um pouco maior. S, espaço final, é igual a S0, espaço inicial, mais V, e nesse caso usaremos a velocidade inicial vezes t, o tempo, mais a aceleração vezes t, que é o tempo de novo, ao quadrado, essa parte sobre 2. Podemos relacionar as equações novamente e fazer outra fórmula. A velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes a variação de tempo. Também temos a fórmula de Torricelli. A velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Vamos fazer um exercício para treinar? Um drone filmava uma paisagem enquanto pairava estático, em repouso, a uma altura de 30 metros. Em determinado momento, o drone teve um pane total de energia e iniciou uma queda livre. Considerando 10 metros por segundo ao quadrado o valor da aceleração da gravidade e admitindo que o ar não atrapalhe a queda, se os controles desse drone não puderem ser retomados, a velocidade aproximada da colisão do drone com o chão será de... Bom, nesse problema, primeiro devemos listar quais as variáveis que nós temos e quais queremos encontrar. Aqui nós temos a velocidade inicial, o espaço final e a aceleração. Precisamos encontrar a velocidade. Temos duas maneiras de encontrá-la. Podemos primeiro descobrir o tempo e depois a velocidade. Utilizando a equação da posição em função do tempo, podemos encontrar o tempo necessário para que esse evento ocorra, que é de 2,45 segundos. Com o tempo encontrado, podemos utilizar outra fórmula para encontrar a velocidade final. Também há uma maneira mais rápida de chegar no mesmo resultado. Podemos utilizar a equação de Torricelli para chegar no resultado. Substituindo os valores, obtemos 24,49 metros por segundo. A resposta que mais se aproxima do resultado obtido é a letra D. Bom, agora vamos falar sobre dinâmica. Na dinâmica, nós temos as três leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. A segunda lei é que a força resultante aplicada a um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. A terceira lei é que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e direção oposta. Nós aplicaremos todas essas leis num exercício a seguir. Um caminhão acelera em um movimento retilíneo uniformemente variado com 1 metro por segundo ao quadrado sobre uma pista horizontal, transportando em seu interior uma carga de 80 kg, como mostra a figura. Sabendo que a carga não derrapa dentro do caminhão e que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a alternativa que fornece corretamente os valores do peso P, da carga e da força atrito F atuando na carga é... Aqui fazemos o diagrama de forças. Existe a força peso, que é apontada para baixo. Existe a força normal, que é na direção oposta ao peso. A força que está empurrando o bloco para frente e a força de atrito que o impede de se mexer. Primeiro vamos descobrir o peso. O peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Sabemos que a massa é de 80 kg, como está escrito aqui. A aceleração da gravidade é 10. Então o peso vai ser igual a 80 vezes 10. Isso dá 800 newtons. A força de atrito vai ser também igual a massa vezes a aceleração. Entretanto, observe que ela está na direção oposta a essa força sendo aplicada no bloco. E o bloco não se mexe horizontalmente. Sendo assim, essa força aqui é igual a essa força aqui. Considerando a aceleração como 1 metro por segundo ao quadrado, temos 80 vezes 1. Isso dá 80 newtons. Então, voltando ao exercício, podemos concluir que a resposta certa é a letra A. Peso igual a 800 newtons e força igual a 80 newtons. Bom, agora vamos seguir para o próximo conceito, os fluidos. O que também é muito importante nós entendermos sobre a pressão. Bom, vamos pegar aqui esses dois exemplos e começar pelo da esquerda. A pressão sobre fluidos.
Aqui, por exemplo, temos um recipiente cheio de um fluido que podemos imaginar que é água e com uma tampa acima em contato direto com esse fluido. Bom, aqui podemos observar duas referências: a pressão, que está demonstrando abaixo, para baixo, e a área de contato, aqui. O que é a pressão? A pressão nada mais é que a força exercida sobre a área de contato de um fluido. Ou seja, nesse caso aqui, é a força exercida acima dessa tampa, sobre essa área completa. Aqui, fazendo essa análise, podemos chegar às seguintes fórmulas: P igual a força sobre S. Ou seja, pressão igual a força sobre a área, o que é a área da superfície. Seria a força exercida sobre essa área. Seguindo essa mesma lógica, podemos também analisar a pressão em vasos comunicantes, ou seja, vasos que possuem uma conexão entre os dois, que se comunicam. Qual que é a relação entre esses dois vasos? Independente de qual que seja a área dos dois, caso o nível da água ou do fluido que estiver entre eles for o mesmo, a pressão será sempre o mesmo. Nesse caso aqui, são vasos com áreas diferentes. Porém, a pressão 1 exercida aqui é igual à pressão 2 exercida sobre este segundo vaso, qualquer que seja a área dos vasos. Bom, agora vamos seguir para um exercício de exemplo. Aqui, uma máquina de 3.000 kg apoia-se normalmente sobre 6 pés no piso de uma oficina, sendo que cada pé, individualmente, tem área de contato com o chão de 0,05 metros ao quadrado. Após uma reestruturação na disposição dos equipamentos da oficina, essa máquina teve que ser movida de seu local original para outro onde o chão não era bem nivelado, resultando que um dos pés dessa máquina ficasse suspenso, sem tocar o chão. Considerando que a distribuição da massa da máquina sobre seus pés sempre é uniforme e que o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o acréscimo da pressão em cada um dos 5 pés com essa reestruturação corresponde a. Portanto, vamos iniciar. Ao fazer a análise do enunciado, conseguimos os seguintes valores: massa igual a 3.000 kg, 6 pés, sendo que um pé possui 0,05 metros quadrados de área de contato ao chão e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com essas informações, nós conseguimos iniciar o cálculo. Vamos iniciar por entender a área referente a essa máquina. Inicialmente, no primeiro local, os 6 pés estão entrando em contato com o chão. Portanto, nós precisamos da área de contato à superfície, ao chão, que seria o 6, o número de pés, vezes a área, vezes 0,05. Dessa forma, conseguimos a área inicial como 0,3 metros ao quadrado. Nessa lógica, nós seguimos fazendo a mesma coisa para após a alteração do local, como 5 pés. 5 vezes 0,05, o que adquirimos a área secundária, que é 0,25 metros quadrados. Seguindo assim, para a pressão, nós podemos indicar a seguinte fórmula: pressão igual a massa vezes gravidade sobre a área. O que é isso? A força, como já foi dito antes, é a mesma coisa que massa vezes gravidade. Portanto, aqui seria a mesma coisa que pressão igual a força sobre área, sobre S, sobre superfície de contato. Assim, a pressão é igual a 3.000 kg vezes os 10 metros por segundo ao quadrado sobre os 0,3 metros ao quadrado da área para os 6 pés, adquirindo assim a pressão de 100.000 pascais. Fazendo a mesma lógica, nós utilizamos essa mesma fórmula para a segunda área, com 5 pés, adquirindo assim a pressão de 120.000 pascais. Porém, o que o enunciado nos pediu foi o acréscimo de pressão, ou seja, a diferença entre as duas. Portanto, o delta, a diferença da pressão entre P1 e P0, é igual a 120.000 menos 100.000, que é a mesma coisa que os 2.000, os 20.000, perdão. Portanto, o enunciado é igual a B, 20.000 pascais. Bom, agora vamos tratar do próximo conceito, reflexão e espelhos planos. Aqui vamos iniciar por este exemplo. Aqui temos um observador e um objeto, e à sua frente está um espelho plano, que possui o seu reflexo, tanto do observador, porém aqui não está sendo apresentado, quanto do objeto. Quais que são as relações que possuímos aqui? O objeto e a imagem, ou seja, a imagem de reflexão causada pelo espelho plano. Para um observador externo, a distância e os ângulos serão sempre os mesmos. Portanto, aqui, por exemplo,
o ângulo da visualização dele em relação à ponta do objeto será referente a esse objeto, em que ele verá exatamente a mesma coisa. E ao calcular a distância entre o objeto e o espelho, e igualmente o espelho à imagem, serão exatamente iguais. Portanto, O é igual a I nesse caso, assim como a observação também. O que isso significa? Aqui nesse caso é a mesma coisa para a reflexão. O raio incidente está vindo aqui da esquerda e entra em contato com um espelho completamente plano. Ao entrar em contato com esse espelho, ele cria um ângulo de I em relação a essa reta normal. Neste outro lado, ao refletir no espelho, o raio refletido ele terá o ângulo R, que ao analisar conforme a reta normal, será possível entender que I é igual a R. Portanto, tanto o ângulo de reflexão quanto a distância entre o objeto e o espelho e a imagem serão exatamente iguais. Vamos seguir aqui para fazer um exercício de exemplo. Aqui, um espelho plano E foi posicionado, tendo como referência uma malha quadriculada. Diante desse espelho, um observador o avalia, o que pode ser por ele enxergado, devido à reflexão no espelho. Portanto, aqui vamos analisar a imagem. Aqui possuímos o espelho E e o ponto do observador O. Considerando os pontos P, Q, R e S, o observador posicionado em O poderá ver, por reflexão no espelho E. Aqui, apesar de não possuirmos os valores, podemos fazer uma análise com base na imagem, sabendo o local de posicionamento do observador O e o ponto referente ao espelho E. Vamos começar analisando aqui o campo de visão do observador O. Aqui vemos a área em relação ao espelho E. Bem, agora E vamos assim, seguir para o próximo conceito. o ângulo de 90 graus A adquirido calorimetria é a aqui nessa análise visualização. física em relação à mudança de Observando calor, isso, sendo sabemos ela que, sem a mudança devido de a um estado ângulo de físico da 90 matéria graus, ou com essa mudança o de ângulo estado. será exatamente o Vamos mesmo ao iniciar refletir. aqui à esquerda Portanto, com a essa será a mudança de calor visualização dele, sem a mudança de exatamente a estado 90 físico. graus, ao olhar para Algumas essa informações ponta. importantes que devem ser Vamos levadas em fazer a mesma consideração análise ao olhando fazer essa para análise. outra ponta do Vamos espelho E. iniciar aqui pelas Aqui fórmulas. possuímos No a reta caso, normal C igual a Q e aqui sobre o ângulo. delta T. Vendo Sendo o C a ângulo capacidade exatamente de térmica, mesmo valor, ou seja, essa a será capacidade a térmica visualização dele. relacionada do corpo em Portanto, que nós o estamos campo de analisando, visão, ao sendo ela observar para o calculada outro pela lado a quantidade de imagem, matéria será Q aqui pela diferença de referente a temperatura exatamente que essa o corpo reta sofreu. e aqui Outra fórmula que referente também a pode ser essa visão usada aqui. para O calcular que essa indica que, capacidade ao térmica observar o é espelho E, exatamente m vezes C. ao observar o No espelho E, caso, sendo o campo m de a visão massa será do corpo referente a e C tanto ao o Q calor quanto R. específico, Portanto, ou seja, a qual é a quantidade de calor resposta? necessária Os para pontos Q alterar e R 1 grama apenas. Somente eles poderão do ser corpo observados pelo referente a observador no ponto aumentar 1 grau na temperatura. Utilizando essas duas fórmulas, nós conseguimos algumas análises. Assim, conseguimos Q igual a C vezes ΔT e Q igual a M vezes C vezes ΔT. O que isso significa? Para calcular a quantidade de matéria, possuímos essas duas fórmulas. Capacidade térmica vezes diferença de temperatura. Ou ainda, utilizando as duas, massa vezes calor específico vezes diferença de temperatura. Assim, nós calculamos a quantidade de calor referente para alterar a temperatura. Já analisando a mudança de calor com a mudança de estado, existem algumas referências para o aumento da temperatura e para a redução da temperatura. Isso é, a alteração do estado físico de sólido, líquido e gasoso. Alterando de sólido para líquido, ocorre a fusão, transformando um corpo sólido para o estado líquido. Da mesma forma, de líquido para gasoso, ocorre a vaporização. E o caminho inverso também. De gasoso para líquido, liquefação. E de líquido para sólido, a solidificação. Um ótimo exemplo aqui é a água, em que aqui o gelo derrete pela fusão e vira água. E a água ocorre a vaporização e vira gás. Já o gás, pela liquefação, vira líquido. E o líquido, ou seja, a água, a solidificação, vira gelo. Esse mesmo processo também pode ocorrer pulando o estado líquido, ou seja, de sólido para gasoso e de gasoso para sólido. O que isso é? O sólido ocorre a sublimação e se torna gasoso. E da mesma forma, o estado oposto também pode ocorrer. O gasoso, pela sublimação, vira o sólido. A fórmula importante para essa análise com mudança de estado é Q igual a massa vezes calor latente. Ou seja, o calor necessário para fazer essa alteração de mudança de estado sem alteração da temperatura. A massa igual a massa vezes calor latente. É a quantidade de calor. Agora vamos para um exemplo, um exercício. Para dar banho em um bebê, será usada uma banheira de capacidade igual a 35 litros de água, a qual deve estar a temperatura ideal de 36 graus Celsius. Na hora de preparar o banho, constatou-se que a água retirada da torneira naquele dia estava a temperatura de 21 graus Celsius.
Sabendo que o calor específico da água vale 1 cal por grama vezes grau Celsius, e que cada litro de água equivale a 1000 gramas de água, para que a água atinja a temperatura ideal de banho, ela deve receber uma quantidade de calor igual a... Vamos iniciar. Ao analisar aqui o enunciado, conseguimos os seguintes valores. V, ou seja, o volume, é de 35 litros de água. Nós já sabemos que 35 litros é a mesma... que 1 litro é a mesma coisa que 1 quilo. Portanto, podemos fazer a transformação de litro para quilo e de quilograma para grama. Portanto, 35 litros é a mesma coisa que 35.000 gramas. A temperatura inicial, que é de 21 graus Celsius, e a temperatura final, que é a ideal, que seria de 36 graus Celsius. E também o C, que é igual a 1 cal por grama vezes graus Celsius. Iniciando assim, nós conseguimos utilizar a fórmula Q, quantidade de calor, igual a M vezes C vezes ΔT. Vamos trocar aqui os valores, né? Tendo em mente que o ΔT é a diferença de temperatura entre temperatura final menos temperatura inicial. Portanto, Q é igual a 35.000 vezes 1 vezes 36 menos 21. Trocando aqui os valores, 35.000 vezes 1, 35.000. 36 menos 21 é igual a 15. Portanto, Q é igual a 35.000 vezes 15, que é igual a 525.000 cal. Fazendo essa análise, 525.000 cal, para transformar em quilocaloria, é somente dividir por 1000. 10 ao cubo. Portanto, 525.000 é a mesma coisa que 525 quilocalorias, que é a resposta D. Vamos falar sobre circuitos. Bom, a respeito da associação de resistores, nós temos a associação em série e a em paralelo. A em série, basta você somar os resistores. No circuito paralelo, você tem que fazer uma coisa um pouco diferente. Aqui está a fórmula de como você descobre. 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, mais 1 sobre a terceira resistência, e assim em diante. Interessante se pontuar que R igual a V sobre I. A resistência é igual à tensão sobre a corrente. Assim como a potência é o produto da tensão pela corrente. Vamos observar um exercício e fazer a resolução dele. Uma fonte de tensão ideal de 20 volts e 4 resistores idênticos R de 400 ohms estão conectados conforme a figura. Nessas condições, quando o circuito descrito estiver em funcionamento, a potência dissipada por ele será de... A primeira coisa que devemos fazer é calcular a resistência equivalente dessa parte. Primeira associação em paralelo. O inverso da resistência equivalente dessa parte vai ser igual a 1 sobre a primeira resistência mais 1 sobre a segunda resistência. Considerando que as duas resistências são iguais, podemos encontrar no final o valor de 200 ohms. Para calcular a resistência do resto do circuito, vamos só somar, porque é associação em série. Somando todos os valores, podemos chegar em 1000 ohms. Então, podemos calcular a potência, lembrando que a potência é o produto da tensão pela corrente. Vamos descobrir a corrente com a fórmula que nós estávamos usando no último slide. A resistência vai ser igual à tensão sobre a corrente. Então, podemos chegar à conclusão que a corrente vai ser 0,02 ampere. Então, no final, chegamos à conclusão que a potência é igual a 0,04 watts.